Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Eu acredito que as pessoas que acompanham aqui o canal de Geopolítica percebem que o mundo está bastante tenso. Eu atribuo essa percepção muito mais à maturidade das pessoas que acompanham esse tipo de assunto do que ao fato de que o mundo está realmente se tornando mais tenso. Não porque o mundo não esteja se tornando mais tenso, ele está. Mas é muito mais provável que uma pessoa que tenha a maturidade de compreender que o mundo em que nós estamos sempre foi, sempre será inseguro, né? Pelo menos enquanto o mundo estiver sob a tutela de pessoas como essa que você vê na tela, né? E que tenha essa maturidade independentemente da idade, porque e não só pela idade, não só por ter um conhecimento a mais ou não, mas por uma capacidade de percepção, eu diria até espiritual da coisa. Porque pessoas que estão no mesmo mundo que você, às vezes até em países que estão sob muito mais tensão do que você, por exemplo, dentro de uma ditadura venezuelana ou cubana, ou seja lá o que for, talvez não tenham a capacidade de percepção que você tem, né, de que as coisas estão desandando, né? E com base nisso, nós podemos ver, né, que realmente a coisa está complicada. Veja só, há eleições para ocorrer na Venezuela, mas aquele estilo de eleição altamente democrática ao estilo comunista, né, em que a democracia persegue opositores, como por exemplo aqui, ó. À medida que as eleições se aproximam, o governo venezuelano continua prendendo opositores supostamente ligados a conspirações criminosas. Então, eles simplesmente atribuem um crime a quem é da oposição a eles, atribuem conspirações, quer dizer, essas pessoas estão confabulando para, sei lá, para dar algum tipo de golpe na Venezuela ou coisa parecida. E aí, então, simplesmente eles vão desmontando a estrutura da oposição, prendendo pessoas-chave, né, para que eles permaneçam no poder. Então, esse tipo de país que nós temos hoje no mundo em que nós estamos. E aí você imagina, tem muita gente que acha que a globalização é uma coisa excelente, né, que nós devemos derrubar fronteiras, unir os países. Eu acho isso péssimo, péssimo, porque quanto mais países você tiver, mais possibilidades você tem de, mesmo que abandone tudo para trás, sair de onde você está e ir para um país vizinho. Isso já aconteceu no passado, acontece no presente e seria necessário ter essa possibilidade caso aconteça no futuro, né, das pessoas saírem de um país para o outro, independentemente de qual país, né? Às vezes nós temos alguém de direita no poder de um país e as pessoas de esquerda se sentem incomodadas lá e vão num país que tenha uma atitude ideológica mais parecida com a delas e vice-versa. Isso quando é só por conta de um mal-estar, né? Não, eu não concordo com o jeito de viver desse país, eu vou para o outro. Mas tem vezes que as pessoas se obrigam para não ir presas, para não ser expropriadas, ou às vezes até acabar embaixo de 7 palmos, né? O que diz a matéria aqui da Associated Press News, ou apnews.com, né? Como pretende o governo da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro e membros do seu círculo íntimo têm sido alvo de várias conspirações desde o ano passado que poderiam tê-lo deixado feridos ou pior. Eles estão dizendo que há conspiração para feri-lo, né? Poucos detalhes foram divulgados sobre as supostas conspirações, mas o governo citou-as nas detenções de mais de 30 pessoas desde janeiro, incluindo um proeminente advogado de direitos humanos e funcionários do principal candidato presidencial da oposição. Então eles simplesmente montam uma acusação genérica, não apresentam detalhes, provavelmente nem provas, eu não conheço os detalhes disso aí, mas simplesmente vão lá e desmontam a oposição, pegam as 30 cabeças principais. E aí, evidentemente, se você derruba a cabeça, o corpo cai, né? Não precisa atacar o corpo inteiro, né? O corpo cai sozinho. Grupos não governamentais locais e internacionais, as Nações Unidas e governos estrangeiros descreveram a repressão como um pretexto para reprimir a oposição política antes das eleições de 28 de julho. Ah, vá, verdade? Não me diga.
nas quais Maduro no poder desde 2013 tentará um novo mandato agora só de 6 anos, só mais 6 anos para ele. E ele é novo, né? O Maduro ainda deve ter o quê aí, seus menos de 60 anos, mas chegando próximo disso, né? As últimas detenções ocorreram na quarta-feira, pouco antes de o principal procurador do país anunciar mandados de prisão para 9 pessoas que trabalhavam na campanha de Machado, a quem acusou de participarem do complô. Então isso aí é a democracia aí daqueles que dizem que precisam ficar um pouquinho mais maduros, né? Então Maduro está dando aí a caminho das pedras, né? E falando um pouco de capitalismo, né? Já que de comunismo nós estamos até o pescoço, Michael Dell, né, vendeu 465 milhões de dólares em ações da companhia após uma alta recorde com inteligência artificial. Então, é perceptível que os donos das companhias, aqueles que estão levando esse negócio adiante, estão abandonando as ações. Não que eles vão vender a companhia, o negócio é bom. A inteligência artificial vai ser disruptiva, só que eles percebem que há uma sobrevalorização das ações. Caso contrário, não venderiam. Eu não estou aqui fazendo sugestão de investimento, desinvestimento, nem manutenção de investimento, só estou dando uma opinião. Mas, quando o bilionário que vendeu aí esses milhões, quase meio bilhão em ações, e continua, né, sendo dono de pelo menos metade da empresa, para não perder o controle, porque se ele pudesse vender para recomprar depois tudo, acho que ele faria isso, tá, pessoal? Mas quando ele faz isso, é um sinal de que as coisas estão um pouquinho alavancadas demais, né, no mercado da inteligência artificial. Não digo que seja uma bolha, que não há um porquê disso, mas parece que os próprios condutores, né, do processo da inteligência artificial estão achando que a coisa está um pouco demais. Então, o diretor executivo tem vendido quase diariamente desde o dia 6 de março e já se desfez de mais de 4 milhões de ações no valor de cerca de 465 milhões de dólares, de acordo com a Bloomberg. Ele ainda possui metade da empresa com sede no Texas, o maior ativo de sua fortuna de 94,2 bilhões de dólares, de acordo com o índice de bilionários da Bloomberg. Então, para ele, isso representa 0,5% do patrimônio, um pouquinho mais do que isso, né? Mas, mesmo assim, ninguém quer perder, né? Seja muito, seja pouco. Proporcionalmente, para ele é pouco, né? Mas é muito dinheiro. E é assim que eles vão ficando ricos, né? Eles dão importância para o pouco. Quem não dá importância para o pouco nunca chegará ao muito, né? Óbvio. Ah, mas não é pouco já isso. Proporcionalmente para ele né? Então, se fossem outras pessoas, talvez não dariam bola. Mas por que eu estou trazendo isso? Para falar da particularidade da vida dele? Não. Para falar do fato de que parece que vem aí uma grande correção. Só parece. Vamos falar um pouco da Europa. Agricultores poloneses bloquearam estradas para Varsóvia e passagens de fronteira. A matéria agora, do dia 20. Os manifestantes opõem-se ao que consideram requisitos ambientais excessivos da União Europeia e importações injustamente baratas da Ucrânia. Em outras palavras, eles estão subsidiando os agricultores ucranianos às custas dos agricultores do restante da Europa, principalmente da Polônia, porque a Polônia produz o mesmo tipo de agricultura que a Ucrânia, são países vizinhos, inclusive. Então, os agricultores poloneses intensificaram os protestos. Aliás, eu até pergunto, uma curiosidade que eu sempre tive, o polonês, ele gosta de ser chamado de polaco ou não? Para quem é polonês aí, por favor, responda nos comentários, porque uma vez me disseram, olha, isso aí não é legal, é quase como que se fosse um xingamento, alguns acham. Eu nunca entendi por quê, também não perguntei. E ficou assim, né? Os agricultores polacos ou poloneses, né, intensificaram os protestos a nível nacional na quarta-feira, condenando as políticas agrícolas da União Europeia. Então, eu quero dizer, além deles terem o problema dessa loucura ambientalista do Greenman, né, que está aí em vias de inviabilizar a agricultura, principalmente a agricultura familiar, né? E quando eu digo familiar, eu já nem digo aquela agricultura de 5, 10 hectares. Eu estou falando de agricultura familiar, quer dizer, conduzida por uma família e que possui, às vezes,
dezenas e dezenas ou até centenas de hectares, porque hoje, com o maquinário avançado que se tem, uma família pode tocar uma quantidade bem grande de terra com meia dúzia de ajudantes e nem isso. Então essa agricultura está sendo vagarosamente inviabilizada para que ocorra uma concentração de terras nas mãos de poucos. E os agricultores poloneses estão percebendo isso. É extremamente interessante nós observarmos o que está acontecendo na Europa, que é muito mais extremista do que o Brasil, né? Mas que é meio que uma antevisão. É quase como se você estivesse observando uma profecia do futuro. O que vai acontecer no Brasil lá na frente? É só olhar para a Europa. Se o brasileiro continuar nesse rumo ideológico em que ele está, a agricultura daqui vai sofrer exatamente o que está sofrendo a europeia agora, porque essa política que está aqui não é daqui, ela é de fora, ela é europeia, norte-americana, mais especificamente liberal e globalista, né? E vai ser aplicada aqui também. E nos Estados Unidos, o Trump afirmou que não pode pagar os títulos. Ele poderia declarar falência ou permitir que seus bens fossem apreendidos. Do que nós estamos falando? Dessa multa quase que bilionária, né? É bilionária em termos de Brasil, né? Porque são 450 milhões de dólares que ele levou de multa em um caso de fraude civil, que ele está dizendo que é mais um dos capítulos de perseguição à pessoa dele por conta de ele estar na política, né? E atrapalhando os avanços da agenda liberal e globalista. Então isso dá mais de 2 bilhões de reais. Ele disse, não vou pagar, não tenho condições de pagar, e ele vai deixar eles fazerem a apreensão de valores na conta, se for o caso, a princípio, ou penhorar os bens dele, e depois ele vai recorrer. Felizmente, a corte maior do país lá, ela tem aplacado esses arroubos totalitários, né, que têm surgido no país, que hoje, em tese, seria o bastião da democracia mundial. Será que ainda é? Vamos ver, vamos continuar acompanhando aí esse tipo de coisa que também dá um sinal daquilo que nós podemos observar em outros países futuramente. Lembrando, para você profetizar, entre aspas, algumas coisas, basta você ver como é que anda a agenda em países onde ela está mais avançada, né? Isso aqui é uma curiosidade micro, mas que também reflete no macro, né? O macro é o quê? É a ideologia como um todo, como é que as coisas estão se dando na política mundial. E o micro, ela reflete diretamente na sua vida. Então, o que eles estão fazendo aí, essa agenda do green, etc. Isso não me interessa, não vai mudar nada na minha vida. Os agricultores que se preocupem com isso aí, os industriários que se preocupem, etc. Só que o macro ele influencia o micro e vice-versa. E aqui nós estamos vendo que as ações da Planet Fitness, né, que seria, salvo engano, uma empresa que seria uma espécie de cadeia de academias de musculação e ginástica lá nos Estados Unidos, né, as ações dela despencaram depois que uma mulher teve a adesão dela cancelada porque ela tirou uma foto de um homem que estava no vestiário feminino se barbeando. Então, olha a confusão do título. O que aconteceu? Uma senhora estava na academia, uma mulher, aí ela foi para o banheiro. Quando ela chega lá, tinha um homem dentro do banheiro feminino se barbeando, ela tirou uma foto e mostrou lá para o dono da academia, olha só o que está acontecendo, como é que pode e tal. O homem acabou expulso? Não, quem foi expulso foi ela. Cancelaram a adesão dela, ela não pode mais frequentar a academia. Isso se tornou público. Resultado, as ações estavam em 66,92 dólares por ação e caíram para 56,46%. Calculando de cabeça, isso dá 15% de queda, não é pouca coisa. Imagine você ter 100 mil reais guardado, aplicou numa ação ali, poxa, isso aqui é legal, vai dar dinheiro e tal. E aí, de repente, cai 15%, você perde 15 mil, você vai dormir com 100 mil, no outro dia só tem 85 mil reais, porque tinha um homem lá se barbeando no banheiro e uma mulher tirou uma foto. É uma academia, assim. Então, ela disse que ela gravou um vídeo ainda, depois ela postou no Facebook, disse que lá no banheiro ainda tinha uma garotinha, uma menininha sentada num canto,
mais ou menos com 12 anos, e uma toalha meio surtada. Não sei se a toalha, que era surrada ou surtada, a tradução não ficou boa. Fiquei ofendido e tirei uma foto dele. Mas daí, o homem lá que estava, o sobrenome Silva, talvez até um brasileiro. Ou não, Silva acho que é ela. Enfim, o homem lá disse que ele tinha direito de estar lá porque ele era gay, né? Então, segundo ele tinha direito de estar lá, e assim é que acabou. Aqui está a Patrícia Silva, exatamente. Silva é ela. Talvez então ela seja uma brasileira ou uma portuguesa, né? Não fui atrás. Quem sabe alguém de vocês vá e a gente saiba aí o que aconteceu no detalhe. Então, o que isso tem a ver com geopolítica? Tem tudo a ver, porque as coisas que estão sendo decididas lá na cúpula do mundo, pelas classes dominantes mundiais, principalmente aqui no Ocidente, porque isso aqui refletiu no país que seria aí o dirigente do Ocidente, né, o Império do Ocidente, eles estão refletindo na vida das pessoas, no micro, no dia a dia. Então é muito importante que você entenda para onde as coisas estão indo no mundo, qual é a fé da classe das pessoas que decidem como é que as coisas vão ser no mundo, para você entender para onde as coisas estão indo. E eu tenho certeza, quem não está na comunidade fechada comigo não entende, embora aqui a gente explique com todos os detalhes, mas não entende porque não conhece a fé da classe dominante. Se você conhecer, você vai entender exatamente o porquê as coisas estão acontecendo. Bom, pessoal, para não... Eu até ia terminar, mas só rapidamente eu queria mostrar para vocês isso aqui. É bem rapidinho, não vou comentar muito, mas para vocês ficarem informados. Austrália e Reino Unido assinaram um tratado de defesa diante do aumento do poder chinês. Eles estão com medo que a Austrália possa sofrer algum tipo de represália. Eles estão reforçando o que se chama de Quad da região, né, que é um ajuntamento de países. É quase como se fosse uma OTAN sendo formada lá na Ásia. E vamos ver como é que as coisas vão acabar por lá também. Isso aqui é sintomático, né? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e um bom fim de semana. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.